Olá pessoal, hoje estamos aqui no Combat Initiation, para fazer um tipo de review. Espero que gostem porque o bruto desse vídeo deu mais de 1 hora. E editar um vídeo de 1 hora é muito chato, então se esse vídeo não ir bem, talvez não tenha um vídeo tão longo como esse. Antes de começar, queria dar um agradecimento ao meu amigo KazuRNG, que me ajudou a gravar a gameplay de fundo. O canal dele vai estar na descrição, caso vocês queiram dar uma ajuda a ele. Esse jogo é um dos meus favoritos do Roblox inteiro, já que ele tem uma gameplay parecida com a do Ultra Kill, que é um jogo muito divertido e rápido. Mas isso deixa o jogo bem difícil para quem não é acostumado com uma jogabilidade mais rápida. Esse jogo é bem simples, você está em um mapa, e tem que passar por ondas de inimigos, que vão ficando mais difíceis a cada onda passada. A primeira fase é as Crossroads, que são baseadas em um dos primeiros jogos do Roblox, que tem o mesmo nome. Nessa fase, tem 3 inimigos padrões, os noobs, os Ganons e os bobs. Os noobs são os mais fracos, morrendo com um hit da espada, e não tendo nenhuma arma. Os Ganons são inimigos que atiram de longe, eles morrem com 2 hits da espada, e seus tiros podem ser refletidos. E os bobs são que nem os noobs, só que eles têm um escudo que precisa ser derrubado, e eles resistem a mais espadadas que os noobs. A cada 5 ondas, abre uma loja no meio do mapa que permite você dar upgrades nas armas que você escolheu no início da partida, ou comprar armas novas com os pontos que você recebe a cada boss derrotado. Bem, vamos para o boss dessa fase, o Jason. O moveset dele foi baseado na Sword Machine do Ultra Kill, e é possível dar parry em todos os seus ataques. Depois de acertar um parry em um ataque, ele fica no modo de range, e começa a atacar mais rápido, até você acertar mais alguns paris, fazendo ele ficar stunado por um tempo. Bem, depois de matar algum boss, você pode pegar uma gear, que são itens que não podem ser comprados na loja. Existem muitas gears no jogo, e é basicamente impossível pegar todas no modo normal do jogo. Elas são como passivas que deixam seu personagem mais forte, e são escolhidas 4 aleatoriamente, para você selecionar uma por vez. Se você estiver jogando com mais pessoas, o número de gears, durante o jogo, é aumentado para 5, mas você ainda só pode escolher uma. Depois de cada fase, tem uma contagem de rank que é feita com base nas mortes que você teve, no número de inimigos que você matou, e na sua pontuação. Essa pontuação é parecida com a do Ultra Kill, ela é feita com pontos de estilo, que são dados dependendo do jeito que você mata um inimigo, e da quantidade de inimigos mortos em um ataque. Bem, eu já expliquei o básico do jogo nessa fase. Então, a partir dessa fase, vou só falar sobre todas as fases e inimigos do jogo. Vou seguir a sequência do jogo original, então vamos para a próxima fase, os Canyons do Caos. Essa fase, pelo que eu pesquisei, foi baseada em um jogo com o mesmo nome, e criado pelo Shedletsky, que vocês devem conhecer ele por algum outro jogo, como o Forsaken ou Block Tales. Bem, essa fase é um deserto com várias ruínas. Não tem muito o que dizer dela, pois ela é muito simples. Então vamos para os inimigos novos dessa fase. Basicamente todos os inimigos dessa fase têm ataques a longa distância. Os inimigos dessa fase são os Trupons, os Emerald Blasters e os Gigantes, sem contar os inimigos da fase passada. Vou explicar do mais simples para o mais complexo. Então vou começar pelos Emerald Blasters. Eles são como os Gunners, mas eles dão muitos tiros ao mesmo tempo. É possível refletir os tiros deles, mas, para refletir todos, é preciso da Katana ou da Firebrand, que são grades da espada padrão. Agora, vamos para os Gigantes. Eles são os primeiros inimigos grandes do jogo, e eles têm 3 ataques básicos. Um deles é um dash para frente, bem simples de desviar. O outro é uma palma que causa uma onda de choque que causa dano, também bem simples de desviar. E o último é um pisão no chão que também causa uma onda de choque. Nenhum ataque deles é possível de dar parry, mas os ataques são extremamente lentos, o que deixa os ataques fáceis de desviar. E um tipo de passiva que eles têm é que quando um morre, e tem outro na mesma onda, o que sobra fica no modo de range, deixando os ataques mais rápidos. E o último inimigo são os Truples.
Eles também têm 3 ataques, sendo 2 deles a longa distância e um de curta distância. O primeiro, e o mais comum, é uma rajada de tiros rápidos. É possível refletir eles, mas apenas com a katana, por ela ter um ataque mais rápido. O segundo, e mais raro, é uma bomba que ele joga que causa um dano um pouco alto, mas cada Chupon só pode usar uma vez. E é possível refletir essa bomba. E o último ataque é uma paulada com a arma dele, que lança o Claymore um pouco para trás e causa um dano baixo. E é bem lento, o que deixa muito fácil de desviar. Esses inimigos são bem chatinhos no início, mas, depois de um tempo, você se acostuma com refletir os ataques. Bem, agora vamos para o boss dessa fase. O Capitão. Ele é o primeiro boss que pode usar um dash parecido com o jogador. Como os inimigos dessa fase, ele também tem ataques a longa distância. Mas todos os ataques dele são a longa distância, o que deixa ele como um boss bem chato, já que você é obrigado a ficar atirando nele de longe, ou ficar refletindo os ataques dele para ele. Caso você esteja aprendendo a jogar, ele vai ser a luta mais chata do jogo, mas não a mais difícil. Ele tem 3 ataques. Uma pequena rajada de tiros, parecido com os dos Chupons. Um ataque parecido com os tiros dos Emerald Blasters. E um barril explosivo que ele joga em você. É possível refletir todos os ataques dele. Mas, por ele ser muito rápido, é muito difícil acertar ele de volta. Por isso, para mim, ele é o pior boss desse jogo. Mas ele tá bem longe de ser difícil, ele só é chato mesmo. Mais uma fase terminada. Então, sem muita enrolação porque quero terminar logo esse vídeo, vamos para a próxima fase. As Glass Houses. Essa fase é muito difícil, principalmente para quem está começando no jogo. Essa dificuldade é principalmente pela quantidade de inimigos que aparecem nas ondas dessa fase. E o boss dessa fase. Bem, depois falo sobre ele. Bem, essa fase, como as outras fases, também é inspirada em um mapa com o mesmo nome. E a principal diferença do mapa original para esse, é que essa fase é como uma instalação abandonada no meio da neve. E, diga-se de passagem, essa fase é linda. Pelo menos eu amei a aparência dessa fase. Essa fase tem 3 inimigos novos, sendo um deles um mini-boss. Eles são o Killbot, o Mark, ou Sniper, e o Canhão. Vou começar pelo Killbot. Ele é um pequeno drone bem rápido, e que lança mísseis. Os mísseis dele dão bem pouco dano, e é possível refletir eles. Eles têm muita pouca vida, mas o problema é acertar eles. Bem, eles são extremamente simples, então vou passar logo para os Marks. Eles, normalmente, ficam no topo dos morros da fase, e atiram em você de lá. Mas os tiros deles precisam ser carregados, e também podem ser refletidos. Mas os tiros deles são muito difíceis de refletir, e eles dão 50 de dano, então a melhor escolha é ficar fora da visão deles. Ah, e eles também têm um ataque de curta distância, mas ele dá pouco dano. Esse ataque só serve para te jogar para longe dele. Bem, o último inimigo, e o mini-boss dessa fase, é o Canhão. Ele fica parado em um lugar aleatório, e fica atirando em você de longe. Ele é como um tanque de guerra, e ele é o único inimigo com um ponto fraco. Pelo menos, o único que eu sei que tem um ponto fraco. O ponto fraco dele é o tanque de combustível atrás dele. Os inimigos dessa fase são alguns dos mais chatos do jogo, pois todos ficam longe de você. E se você não tiver ataques de longo alcance, você vai sofrer nessa fase. Principalmente pelos Killbots, já que eles ficam voando, e são muito rápidos. Então, a maior dica que eu posso dar no início do jogo, sempre pegue a espada e alguma arma de longo alcance. Isso vai ajudar demais nessa fase. Vou começar a falar do Vagabond, o boss dessa fase. Ele é um dos bosses mais complicados do jogo. Isso porque ele é ridiculamente rápido, tem ataques a longa distância, a curta distância e todos eles são muito difíceis de desviar. E, além disso, ele é o único boss do jogo que consegue dar parry. Então, você só consegue acertar ele quando ele dá brechas, ou quando você acerta um parry nele. Mas acertar um parry nele é extremamente difícil para quem é iniciante no jogo. Ele tem poucos ataques que é possível de dar parry, e os ataques que são possíveis de dar parry são difíceis de prever.
Eu vou falar apenas dos ataques em que você pode dar parry, já que ele tem ataques demais para falar nesse vídeo, e também porque estou com preguiça de escrever para a inteligência artificial falar isso tudo. Um deles são 3 dashes com a espada. Depois desses 3 dashes, pode ser 2 ataques. Um é um giro no ar que dá muito dano, e não é possível de dar parry. E o outro é só mais um dash para frente que é possível de dar parry. E, dos a longa distância, tem um em que ele pula e dá 3 cortes aéreos. E, depois dos cortes, ele dá um tiro luminoso que é teleguiado e é possível de refletir. Finalmente passamos da metade do jogo. Agora que terminei de falar do Vagabond, então agora vamos direto para a próxima fase. A Rocket Arena. Eu estou muito cansado de editar isso aqui, e eu estou doente enquanto estou editando essa parte. Então por favor deixe seu like, se tá gostando desse vídeo, e se inscreva no meu canal, e no do Kazu. E eu vou começar a explicar os inimigos mais rápido para terminar isso logo. Essa fase também é baseada em um jogo com o mesmo nome. E ela é a penúltima fase do jogo, pelo menos por enquanto, já que o jogo não está completo. Os inimigos dessa fase são os Filemans, os Beacons e os Magos. Os Filemans são bem simples. Eles apenas vão para cima de você e ficam atirando fogo em você. Os Beacons dão buffs para alguns inimigos, como resistência ou regeneração. E eles também ficam atirando um laser em você. E os magos ficam teleportando e atirando em você. Os tiros deles podem ser uma rajada de tiros que podem ser refletidos, ou um laser que não pode ser refletido. Essa fase também tem um mini-boss, o King. Ele tem muitos ataques, então não vou explicar tudo. Um deles é um ataque no chão com a espada, que cria um rastro de destruição. Outro ataque dele é um salto que cria uma onda de choque. Ele também tem um ataque onde ele joga uma bola de espinhos, que pode ser refletida. Ele não é tão difícil, mas ele tem muitos ataques, o que deixa difícil de aprender a lutar com ele. Mas depois de aprender os ataques ele fica ridículo de fácil. Bem, agora o boss dessa fase é o grande Draco Bloxer. Como o nome dele diz, ele é enorme. Ele é o primeiro boss que tem 2 fases. Ele também tem muitos ataques. Enfim, vou explicar alguns ataques dele. Ele tem um ataque que é uma rajada de mísseis. Eles são teleguiados, mas podem ser refletidos. E eles dão bastante dano no boss. Ele também tem um ataque com a cauda. Nesse ataque ele dá um giro e bate com a cauda. E para desviar você precisa subir em uns pilares que ele joga antes desse ataque. Ou usar as botas de jato, que é uma das melhores gears do jogo. Ele também pode trocar de lado da arena. Isso não atrapalha muito, mas pode ser perigoso caso você esteja em cima dele. Na segunda fase ele perde um dos olhos e começa a spawnar Killbots. E também parece que ele ganha um tipo de escudo, mas ele não parece defender muito dos ataques. Ele é o boss mais imoral do jogo por ter muita vida. E a maioria dos ataques dele lançam para longe. A melhor coisa que você pode fazer é subir em cima dele e atacar ele por lá. Mas isso é arriscado porque você pode cair na lava quando ele troca de lado. E você precisa das botas de jato para subir nele. Mas vale muito a pena, mesmo com os riscos. Bem, agora vamos para a última fase desse jogo. Bom, a última por enquanto. E a mais linda na minha humilde opinião. As Doom Spires. Finalmente no final do jogo. E no final do vídeo também. Essa fase também é baseada num jogo com o mesmo nome. Não me diga! Tirando o fato dela estar alagada. Essa fase tem mais 3 inimigos. Os Hunters, os Smiths e os Contraptis. Os Hunters são basicamente um Jason, só que mais fracos. Os Smiths são bem simples. Eles podem correr para cima de você e te dar um chute que te joga um pouco para longe. Ou usar uma pequena rajada de tiros que podem ser refletidos. E os Contraptis são inimigos grandes com muita vida. Eles te veem de muito longe e ficam atirando constantemente em você com uma minigun. Eles só param de atirar quando você está atrás de uma parede ou está muito perto dele. Quando você está perto dele, ele tenta te dar um soco. Não tem como dar parry nesse soco, mas ele é muito lento.
Isso deixa fácil de desviar. Depois que o Chop aparece, a tempestade fica mais forte. E, falando na tempestade, ela é uma dinâmica da fase. Essa dinâmica vai ser a única que eu vou explicar, já que ela é bem chata. Mas mesmo sendo chata, ela é simples. Depois de um tempo na fase, em volta de você vai aparecer uns raios. Isso significa que vai cair um raio em você. Quando o raio for te acertar, você não pode ficar parado. Essa dinâmica não seria tão chata se não fosse a quantidade massiva de inimigos aqui. Esses raios são a coisa mais chata dessa fase, pelo menos para mim. Mas, ainda assim, essa fase é a minha favorita. Principalmente pela música e pelo boss dela. Já que ele é o administrador antigo do Roblox que eu mais gosto. A luta dele é a mais difícil, e ela é complexa demais para explicar. Então, no lugar de explicar, eu vou mostrar a luta dele que eu e o Kazu gravamos. Só para não desperdiçar o tempo que nós ficou gravando essa luta. Bem, vamos acabar com essa edição cebosa e ir logo para a boss fight. The remains of our societies, all laid in ruins, left none to follow. You have brought death and suffering to our lands. You desecrate land and wonder in your wake. You even dare to defy our authority. Such madness cannot be forgiven. Hereby, justice condemns you dead, and I shall do its bidding. Let determination commence. At hand. Death welcomes with open arms. You shall perish. A pointless endeavor. Make this easy for us both.
Bem, esse é o fim do vídeo. Nem sei como que você aguentou escutar essa inteligência artificial falando por 20 minutos. Essa parte do vídeo é só para agradecer a você por ter visto esse vídeo até aqui, e falar a minha nota para esse jogo. Afinal, esse vídeo ainda é uma review. A nota desse jogo é 9. Ele é um jogo muito bom e divertido. E ele também tem uma história, mas eu não quis falar dela por ser muito longa. Bem, a última coisa que eu tenho a dizer é: passa lá no canal do Kazu, ele também faz uns vídeos bem legais, e ele me ajudou bastante nesse vídeo. Se inscreve no canal se gostou do vídeo, e deixe seu like.